Uma pessoa que tem certeza do que fala é o Dr. Boulos, que tem todo dia que ele fala com a gente, ele antecipa o que vai acontecer e ele deve estar horrorizado com esse jorro de bobagens que nós falamos até agora sobre o futebol. Eu não sei, o senhor gosta de futebol, doutor Boulos? O senhor tem algum time? O seu filho é corintiano, né? Tanto que eu cheguei lá na casa dele e falou, vai Corinthians! Nós somos corintianos. Começamos bem. Foi um bom jantar com o seu filho lá na casa dele, porque começou com vai Corinthians. Aliás, a senhora, a sua nora também é excepcional. Gostei muito dela, achei uma cabeça fantástica. E o seu filho, ele disse assim para mim, ele me ligou depois da entrevista, senhor Datena, eu não gostava de você de jeito nenhum. Eu falei, tá bom, depois da entrevista você passou a gostar menos. Ele falou, não, pelo contrário, tinha uma posição completamente diferente a respeito de você e tal. E aí nós começamos o que parece ser uma amizade à distância, um cara muito legal. Eu gosto muito do seu filho, acho que é um menino muito bacana e que ainda tem um futuro brilhante pela frente. Essa é a minha opinião. Que se dane o que os caras acham da minha opinião, mas a minha opinião é essa, eu não vendo para ninguém. Eu acho que hoje o Boulos é o cara mais importante da esquerda. Aqui em São Paulo ninguém bate nele, nem Lula, nem Haddad, nem ninguém. Falei isso para ele lá. Bom, mas política à parte, doutor, o senhor tem mantido, obviamente, com as suas posições científicas, a sua ética total em não opinar antes, por exemplo, das eleições aqui em São Paulo, cujo o filho fazia parte direta das eleições, não é? O senhor podia ter falado que tinha recomendado ao Dória, que o estado inteiro tinha ficado em alerta vermelho, só falou depois das eleições, que o senhor achou que o comitê aconselhou o governador de São Paulo a colocar o estado inteiro em alerta vermelho, não foi feito isso, e agora essas últimas restrições também não devem ser as restrições que aconselha o Comitê de Contingência do Coronavírus. Pela situação que nós estamos vivendo no Brasil, eu estou enganado ou estou certo, doutor? Bem, Datena, eu posso falar para você, na minha opinião pessoal, não em nome do comitê, mas a situação, nós precisamos de mais restrições em todos os lugares. Acabou de ter uma restrição que chama quase bandeira preta no Rio Grande do Sul, fechando quase todo o estado. É uma situação muito dramática que nós estamos passando já há algum tempo e agora está atingindo um pico. Nós temos várias cidades em que não tem mais vagas em UTI por causa dessa pandemia e isso está aumentando a lotação de UTI em todo o estado de São Paulo e no Brasil como um todo. Então, o alerta que a maior parte dos estados estão fazendo é real, a situação é dramática mesmo, né? O nosso ABC, por exemplo, já determinou uma rigidez maior que o estado está propondo. Regiões como Araraquara, como Jaú, como Bauru, não tem mais leitos disponíveis para internar. Mesma coisa, Campinas está chegando lá, Ribeirão Preto está chegando lá. Ou seja, vai ter um momento que já está acontecendo em algumas cidades em que o médico vai ter que decidir quem ele acha que pode ter mais chances de ser salvo, porque os outros não receberão mais atenção, porque não tem mais UTI, leito de UTI, nem respiradores para todos. Isso é dramático para todo mundo, mas principalmente o profissional de saúde que tem que decidir o que fazer nesse momento. As pessoas entram em depressão profunda, porque você está certo que você poderia fazer algo a mais para algumas pessoas que não vai fazer mais. Isso está acontecendo e está chegando em quase todo o estado de São Paulo e acho que em quase todo o país. A situação é bastante ruim mesmo, Datena. Baseado em dados científicos, principalmente com as variantes que apareceram no mundo e aqui no Brasil, é um erro biológico quando o vírus se replica e tem a mutação. Quanto menos você vacina, mais chance você dá para o vírus se replicar e errar no código genético dele, e aí são as variações que aparecem. O senhor previa que o Brasil ia ser o epicentro da doença em 2 semanas. Chegamos perto disso. Um dia nós chegamos à diferença de menos de 1.000 mortos dos americanos, acho que quase 600 e pouco, casos, né? 600 e pouco, e mortos a diferença foi de 68. Quase que nós pegamos a taça. Nós batemos em número de casos os Estados Unidos, agora que eu estou me lembrando, batemos num dia o número de casos dos Estados Unidos e quase ultrapassamos os Estados Unidos em número de mortos. Agora, eles subiram um pouco em casos e também subiram um pouco em número de mortos. Mas já descobriram uma variação nova do vírus em Nova York, que foi a notícia que o Barão tinha dado para a gente.
essas variações que são responsáveis pelas novas ondas, doutor? As variações, veja, a variante, por que aparecem variações? O vírus está circulando. Todo micro-organismo, seja vírus, bactéria, quando ele entra no corpo da gente, ele procura se defender, ele não quer ser morto, ele quer continuar vivendo. E para isso, ele tenta fugir da imunidade nossa. E ao fugir da imunidade, o que faz? Ele se modifica. O seu código genético modifica. E aí ele perde a variante. E geralmente as variantes, como as bactérias resistentes, eles são mais dramáticos em termos de transmissão e de doença. E o que aconteceu? Por exemplo, a variante chamada P1, que é a variante que vem de Manaus, foi feito o teste já na Universidade de São Paulo, lá em Ribeirão Preto, e mostra que era 4 vezes mais transmissível do que a variante tradicional, original, não tradicional. O que significa isso? Que a transmissibilidade aumenta muito. Então, isso justifica o caos que aconteceu na cidade de Araraquara, porque eles tiveram uma entrada rápida de variantes de Manaus e fez com que a população tivesse uma alta transmissibilidade na população e a necessidade de UTIs. Os casos estão sendo mais graves e mais jovens. O que acontece antes, o jovem vai levar só para os pais? Não. Hoje, jovens estão morrendo com essa nova cepa e os casos estão ficando mais graves. A tal ponto que nós temos vagas nas enfermarias e não temos vagas nas UTIs. Por quê? Os casos mais leves estão diminuindo com o aumento dos casos mais graves. Então, isso era previsto, e quanto mais circular o vírus, mais variantes vão ocorrer. Por isso que nós temos que usar rapidamente a detenção dessa transmissão, e nesse momento a única maneira de deter a transmissão é você evitar aglomerações e usar máscara, não tem jeito. Está mais do que provado no mundo inteiro que a defesa que tem para o vírus, já que não tem vacina, não tem vacina. São 8 bilhões de pessoas, já era previsto. Não tem vacina em país que fabrica, quanto mais em país que recebe a vacina fabricada, e quanto mais em país emergente que não se preparou, e o Brasil não se preparou para ter vacina. Então não tem vacina. Mas já está mais do que provado que onde foram tomadas medidas mais drásticas, o vírus caiu de 40% a 70% em termos de letalidade, os casos caíram, as mortes caíram, o distanciamento social ficou mais do que claro, é a única arma eficiente, além da vacina, para você conter o vírus. E ela é importante porque se ela não for usada como técnica para impedir o vírus, quando as vacinas chegarem, é possível que as vacinas estejam já obsoletas, as vacinas de agora, com as novas variantes, e precisam ser mudadas. Né? E o que vai sobrar para o Brasil vai ser vacina que está sendo feita agora, ou que foi feita lá atrás, e as novas eles vão usar nos países deles, ou aliados, ou quem já comprou antes. Isso é uma coisa óbvia. Agora, existe um conflito, porque além da patologia que mata demais, o Brasil é um país muito pobre que tem gente morrendo de fome. Hoje tem protesto lá em Araraquara contra o lockdown. Tem protesto em Brasília contra o lockdown determinado no Distrito Federal. Tem protesto em todo quanto é lugar, exatamente por causa da fome e da falta de emprego. Como conciliar isso? Não é? Distanciamento social e não parar o trabalho. Isso é possível? Você, mesmo com circulação de pessoas, impedir que o vírus se replique ou não? Ou é possível apenas amenizar a situação com as pessoas circulando? Bem, o ideal é que nós parássemos da replicação de vez, ou seja, você ficar, vai, banho-maria, vai para cá, vai para lá, você não vai resolver a situação. Quanto mais rígida for o distanciamento social, melhor são os resultados. Você vê o que aconteceu na Inglaterra e em Portugal, quando eles fecharam. Hoje a transmissão lá caiu a posições quase menores que eles já tiveram, mostrando que o distanciamento social e esse fechamento foi ideal. A gente sabe que a economia sofre nesses momentos, mas se você permanecer com a doença, vai sofrer muito mais e a longo prazo. Então, ou seja, o que tem que ser feito neste momento, eu não tenho dúvidas, é necessário você evitar que as pessoas se aglomerem, se possível, o distanciamento social, e o governo, que foi eleito para ajudar a população, tem que dar recursos para aqueles que não conseguem viver sem os recursos, sem trabalhar. Dar recursos para as pessoas e, de uma certa maneira, suportar o ônus das empresas que estão em situação difícil, até que a epidemia acabe. Se você não acabar rápido com a epidemia, vai ser pior. Isso vai prolongar por muito tempo.
Eu estou apressado aqui porque nós temos que liberar o doutor Boulos agora. Então, a última pergunta. As medidas que o governador Dória tomou para São Paulo agora, do ponto de vista científico, foram as medidas que o comitê aconselhou a ele ou não? Veja, o comitê aconselhou as medidas que ele toma, às vezes com gradações distintas, né? Mas, obviamente, o comitê tem outras propostas que estão na mão dele, claro. E ele tem que casar essas propostas com a pressão econômica que acontece, como você disse, nós somos um país muito desigual. E isso, obviamente, eu não gostaria de estar na pele do governador para decidir essas coisas, é muito difícil. Ponto de vista científico, qual é o ponto de vista científico e só científico, qual seria a medida que o governo de São Paulo deveria tomar? No ponto de vista científico, só científico. Distanciamento, Tatena, tem que distanciar as pessoas, se possível, dar menos oportunidade para as pessoas irem para as ruas, ou seja, é necessário mesmo você restringir a área econômica para que você tenha menos ofertas para as pessoas saírem. Se as pessoas tivessem seguido os protocolos de saúde, era diferente, mas elas não estão seguindo, ou seja, as pessoas estão indo a aglomerações e não estão usando máscara. Isso faz com que você tenha, o governo tem que tomar decisões para impedir que as pessoas fiquem doentes e morram por causa disso. E para isso é necessário fechar mais. Aí é o caos do caos, né? Porque não dá para fazer no Brasil, eu sou obrigado a reconhecer isso, que não dá para fazer no Brasil lockdown, isso é impossível. Onde você faz é porque você está realmente sufocado de uma maneira tal, como foi feito em Araraquara, está sendo feito em Porto Alegre, Distrito Federal praticamente, aí é o extremo do extremo. Mas o que o doutor Boulos está dizendo, que mesmo com algumas restrições, quem tem que ter consciência de que pode se contaminar ou contaminar alguém é você que está nos ouvindo. Porque não vão parar São Paulo como pararam Araraquara. É impossível você parar uma cidade que tem metade da população do estado e que está morrendo de fome nas periferias de uma vez. Do ponto de vista científico, ele não quis falar porque tem conflito aí. E o próprio governador tem que pensar num monte de coisa. Eu sinceramente, não gosto do Dória como governador de São Paulo. Isso eu já deixei bem claro, agora estou dizendo para todo mundo entender, mas eu entendo também que é difícil ser governador de qualquer grande cidade do mundo num momento como esse. Araraquara, o cara tomar uma medida lá é uma coisa, tomar em São Paulo é outra completamente diferente, são cidades que seriam cidades grandes dentro de uma cidade que é uma cidade que caberiam países dentro dessa cidade. Então o cara não pode também tomar a medida de lockdown, que eles invadem o Palácio dos Bandeirantes e cortam a cabeça dele. Então fica difícil para o cara tomar essas medidas. A gente tem que reconhecer isso. Enquanto isso não acontecer, meu irmão, e não chegar a vacina, usa máscara, fica distante o máximo possível, não tenha festa, não vá em festa, não faça aglomeração, nem mesmo dentro da sua casa. Fica na sua, porque senão você vai morrer ou vai matar alguém. Acho que é simples assim, eu estou enganado, doutor Boulos? Não, é simples assim mesmo. A simplicidade é exatamente esta. Se nós não tivermos a consciência da solidariedade, do amor a si próprio e ao próximo, você está levando as pessoas a ficarem doentes e poder morrer por isso, inclusive cada um de nós. Então, é necessário, nesse momento, valorizar a vida, que é o valor maior que nós temos, e esperar que essa situação mais intensa passe. A vacinação está chegando devagar, vai devagarzinho. Provavelmente, com a continuidade da vacinação, a partir de abril, maio, nós vamos chegar no pico e vamos descer. A vacina vai ter seu efeito, como já está tendo nos Estados Unidos, mas ela vai demorar um tempo. Nesse momento, depende de cada um de nós esse efeito de solidariedade, de amor para com o próximo e para com si próprio. Se você se preservar, você está preservando o próximo e pronto. As coisas não acontecem. Doutor, um abraço, um grande bom dia. Desculpa aí, eu passei 4 minutos que a sua assessoria me deu. Tá muito bem. Muito por causa do monte de bobagem que a gente falou aqui no começo do programa. Mas essas bobagens são necessárias para desanuviar a cabeça, porque está todo mundo realmente psicologicamente muito abalado. É a doença dentro da doença, né? É a parte psicológica da doença que é terrível, é lamentável. Então, de vez em quando, algumas bobagens bem ditas são melhores do que algumas colocações científicas malditas. Esse é o grande detalhe. Agora diz que o presidente da República diz que a máscara tem efeitos colaterais, não sei baseado em que estudo.
Eu nunca vi máscara ter efeito colateral na minha vida. Eu, sinceramente. Então, acho que foi melhor a gente comentar o Flamengo do que comentar isso. Doutor, um abraço, grande bom dia. Um abraço e um bom dia a você e a todos os ouvintes e telespectadores. Obrigado, foi um prazer não falar com o senhor.